Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, esse vídeo aqui lembra que a gente já falou sobre em alguns vídeos aí que eu falo que esse país pode estar indo para um regime teocrático. Muitos dizem que não, uns falam que a gente é maluco, outros falam que a gente tá louco. Só que eu recebi, como sempre, eu quero agradecer a todos aí que sempre estão mandando vídeos para mim, né? Para me analisar, com material para fazer os vídeos aqui do Perguntar Não Ofende. E eu recebi aqui um vídeo de um amigo lá do Facebook, tá? Que é o seguinte, é de um vlogger, tá? Que se chama Paulo... tá aqui. É do canal, tá? Do Paulo Márcio Tejo. Acho que é assim mesmo que fala o nome dele. Inclusive eu sou inscrito até no canal dele. Mas eu não é todo vídeo que dá pra me assistir. O título do vídeo é Domínio Nefando, tá? Aonde ele fez esse vídeo aqui falando de um pastor evangélico, um pastor anglicano, da igreja anglicana, que faz um comentário sobre o movimento evangélico no Brasil. E não é coisa boa. Lembre-se, ele reproduz o vídeo falando de um pastor anglicano que deu um depoimento, tá? Lógico, o vídeo vai ficar no link da descrição, tá? Juntamente com os links de outro material jornalístico, tá? Ao qual ele também baseou fazer o vídeo dele, tá? Então eu só vou ler aqui, mas depois vocês assistam, tá? Então vamos ver aqui. Tá sem som porque eu só vou ler o que está escrito, tá, pessoal? E depois vai estar no link da descrição, vocês assistam aí com som e tudo mais. O mal já está no meio de nós. O Paulo, eu acho que ele deve ser cristão, tá? Então o termo que eu vou ler aqui é o que ele escreve. Ele deve ser cristão, ele acredita em Jesus e tudo mais. Bom, vamos lá. Se você faz parte das 5 virgens prudente, não viverá isto. Se você faz parte das 5 virgens ignorantes, viverá isto. Mas não se preocupe, você ainda é virgem e Jesus, a seu tempo, as resgatarás. Mateus 25, versículo 4. Tá bom? Tá? Lembrando, Paulo ele é cristão, ele crê na Bíblia e tudo mais. Parará. Aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. George Santayana, 1863-1952. Realmente essa frase tem sentido. A maldição do mundo antigo está rondando o Brasil. Isso é uma introdução ao assunto que ele coloca no vídeo, e é bem interessante. Uma política religiosa que propaga um discurso de valorização da família, mas que adota como prática a volta da Inquisição. Isso está no vídeo do Paulo Tejo. E é fácil de ler porque ele deixa um tempo legal para as pessoas lerem, não é um vídeo que é muito depressa. A história da igreja é marcada pela repressão, um mecanismo de controle existente desde a Idade Média, que por ironia do destino, está prestes a ressuscitar. Ele não vê com bons olhos esse movimento evangélico que está por aí. Eu também nunca vi, tá? Lógico, tirando o tempo que eu fiquei dentro da igreja. Fanatismo evangélico ameaça a democracia brasileira. Bancada evangélica. O que você vai ler agora foi compilado do link que poderá ser acessado aqui em cima ou também na descrição abaixo do vídeo. Vocês vão poder acessar.
pessoal fica aí dizendo, ah, você é maluco, isso não vai acontecer. O que ele vai ler foi de um pastor anglicano. Pastor, então um líder religioso. Tá? E certamente não deve compactuar com essas palhaçadas aí desses líderes religiosos, televisivos, que só querem saber disso daqui, ó, e poder político. Que o Pai abra sua mente e que tenha bastante azeite, Espírito Santo, em sua lâmpada, para que possa caminhar neste mundo de trevas e poder contribuir para que isto não aconteça. O pessoal fica chamando ele de maluco, né, cara? Você vê que então tem mais gente maluca aí e pessoas do meio religioso que estão percebendo, tá, o que está nos bastidores dessas igrejas aí. O futuro do Brasil está em nossas mãos. Passem esse vídeo à frente. Vamos alertar a população. Um apelo que ele está fazendo, tá? E o que a gente já vem fazendo aqui. Tá? O que a gente já vem fazendo. Alertando você, fiel, para ler a própria Bíblia que vocês não leem. Tá? Passagens que os pastores não leem para você. Inquisição foi e é considerada como uma das instituições humanas que mais feriu os direitos humanos, principalmente o da livre escolha religiosa. Isso é fato. Até agora, né, não tá falando nenhuma mentira, nenhuma inverdade aí. Aqui vai. O reverendo Carlos Eduardo Calvani, da Igreja Anglicana no Brasil, escreveu um artigo alertando que o movimento evangélico representa um grande perigo ao Estado laico e à democracia. Concordo plenamente com esse pastor anglicano, Carlos Eduardo Calvani, da Igreja Anglicana no Brasil. Vocês podem pesquisar sobre ele na internet, tá bom? Porque liderado por pastores fundamentalistas como Silas Malafaia, Robson Rodovalho, Edir Macedo e R.R. Soares. Isso que ele cita aqui, já falando do caso aí do pastor anglicano Eduardo Calvani. Os evangélicos têm um projeto político muito perigoso para o Brasil, escreveu ele, o pastor Eduardo Calvani. Olha só, as palavras, é um pastor, é um líder religioso. Utilizam as escrituras sagradas do modo como lhes convém para interferir na Comissão de Direitos Humanos, para propor ou alterar leis e infringir descaradamente as cláusulas pétreas da Constituição Federal. Palavras do pastor Carlos Eduardo Calvani, pastor Eduardo Calvani, Igreja Anglicana no Brasil. A coisa é feia. Mas por o pessoal falar, ah, nós somos tudo Zé Mané que estamos aqui falando. Um líder religioso, um homem que está lá, tá, que não compactua, pelo menos, né, no que ele mostra, ele não compactua com as patifarias desse movimento evangélico, dessa cambada sem vergonha que está aí na bancada evangélica. Segundo ele, faz parte desse projeto de poder dos evangélicos a infiltração em todos os setores da sociedade brasileira, como já ocorre na política. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Já viu o número crescente de pastores e líderes religiosos envolvidos na política? Eles não hesitarão em se infiltrar nas Forças Armadas, utilizando o potencial bélico brasileiro para seus objetivos. Será? Será que esse pastor Eduardo Calvani está inventando? Será que é coisa da cabeça dele? Afirmou que os fundamentalistas evangélicos, se preciso, até cometerão assassinatos, invocando textos bíblicos, o Deus guerreiro do Antigo Testamento e seus exércitos sanguinários.
É só ler a Bíblia, o Velho Testamento, você vai ver como esse Deus era bonzinho pra caramba, matava a torta e a direita, não é? Davi então seguia as ordens de Deus, matava nego até não poder mais. E hoje? Será que mais tarde? Eu já mostrei vídeo aqui de evangélicos que já declarou sim que mataria. O Brasil está caminhando para ser uma nova Beirute, pois os evangélicos não são cristãos. Eles amam ao Deus de Israel. Complemento meu, Paulo Tejo. Esse aí foi um complemento do Paulo Tejo, tá? Essa foi uma opinião do Paulo Tejo. Escreveu: Campo Grande não merecia, na comemoração de seus 114 anos de emancipação, o desprazer de assistir a tal Marcha para Jesus, organizada por pastores políticos e políticos pastores, reunindo cerca de 40 mil fanáticos para ouvir, certamente, as lorotas que esses caras, né, sobem lá para falar. Isso aí são palavras de um pastor, tá, da igreja anglicana, líder religioso, tá? Para assistir mais do mesmo, as bobagens retrógradas de Silas Malafaia, Robson Rodovalho e outros. O movimento evangélico hoje é um dos maiores perigos para a sociedade brasileira e para o Estado laico. Outros nomes menores estão despontando e outros ainda despontarão. São a pior espécie de fanatismo religioso possível. Então vocês estão vendo que não é coisa da minha cabeça, da cabeça de qualquer outra pessoa que faz vídeo aqui no YouTube quando a gente critica o sistema religioso. A única diferença entre esse grupo e o fundamentalismo islâmico está nos referenciais religiosos, nos quais se apoiam. É verdade, lá os caras adoram Alá e aqui os caras adoram Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo. Né? A diferença só está nessa. É certo que a grande maioria dos muçulmanos não é fundamentalista. Mas os poucos que alcançam o poder cometem barbaridades em nome de sua fé. E os cristãos, será que é diferente? Eu já fiz vídeo aqui mostrando que não, porque quando eles tiverem oportunidade, tá, muitos vão pegar em armas para defender o Deus deles. O fundamentalismo evangélico caminha pelo mesmo rumo. Alguém em sã consciência e com um mínimo de instrução ou sensibilidade consegue acreditar neles e em seus discursos? Você pode ver que a maioria que acredita e que defende, gente, não estuda, não tem, né, são a maioria semi-analfabetos, né, não tiveram condições de estudar, porque se tivesse realmente condições de estudar, acesso a livros e tudo mais, seria muito difícil esse cara tapear esse povo coitado aí, né? Somente os analfabetos funcionais, é o que eu acabei de falar, que pouco leem, aliás, sequer a Bíblia leem, ou leem com olhares medievais, os apoiam. É aquela coisa que eu já falei para vocês, a maioria dos evangélicos não é. Eles leem a Bíblia com a mesma mentalidade de quem escreveu ela lá na Idade do Bronze. Não leem a Bíblia com a visão de uma pessoa do século XXI, onde o ser humano já foi ao espaço, consegue viajar de submarino, nuclear, consegue, né, o avanço da medicina grande aí. Quer dizer, eles leem com aquele cabresto aqui, ó, e aceita, né? E aceita. Concordo plenamente com, até agora aqui, com o pastor da igreja anglicana. Quais as palavras o Paulo Tejo colocou aqui no vídeo dele. Não nos iludamos, os evangélicos têm um projeto de tomada de poder na sociedade brasileira. Isso está claro. Está claro.
está claro. Eles estão colocando aí agora, para concorrer aí à presidência do Brasil, né? O pastor Everaldo. Agora, puxa a ficha do homem, do pastor Everaldo. Vai falar nisso, você viu o vídeo que ele peida no... É tudo montagem. Ah, será, cara? É montagem. É montagem, cara? Tudo, é mesmo? É legal, mas é montagem. Que pena, cara. Eu queria saber se alguém era montagem ou não, porque eu só vi lá na Beth lá, cara, e o computador dela tava meio ruim a internet. Mas é montagem. Infelizmente é montagem. É, que pena. Hoje em dia, se quiser fazer uma montagem de você peidando aqui é fácil. Só não faz isso aqui que... Não precisa fazer não, cara. Que... Aqui se acontecer não é montagem não. Bom, voltando ao assunto do vídeo, né? Por isso que eu queria saber se era montagem ou não, que o Perrinho tá mais por dentro dessas coisas aí. Bom, mas o caso é o seguinte, esse pastor Everaldo, ele já espancou a mulher, machucou a mulher mesmo, ele estourou o tímpano da ex-mulher. Ele deu uma surra na ex-mulher lá, isso porque o cara é um homem de Deus, gente. Tá? Por isso porque ele é um homem de Deus. Tanto deixa a mulher surda. Você vê? Ele sentou a mão mesmo. E teve nego no Facebook defendendo esse cara. Ainda falou assim, eu vou votar nele porque eu pesquisei sobre a vida dele. Pesquisou o cacete, porque se tivesse pesquisado, teria visto que ele agrediu a mulher. Mas sabe o que é? Esse povo evangélico está tão alienado, tá? Tão alienado, tão cego, que não leem a Bíblia. Tá? Não leem a Bíblia. Vai pela interpretação que esses homens interpretam do jeito que eles querem. Ainda vão votar nesses caras. Está lá no Rio de Janeiro, Crivella, que estava antes da Copa das Confederações querendo tirar o direito do povo brasileiro se manifestar contra a Copa, contra a corrupção desse país. Queria classificar qualquer manifestante como terrorista. E queria que eles pegassem mais de 5 anos de cadeia. Isso era um dos projetos do Crivella, o santo homem de Deus, vagabundo, safado, sem vergonha. Agora esse pastor Everaldo aí, puxa a ficha dele. Deixou a ex-mulher surda. Esses caras, concordo plenamente aqui com esse pastor da igreja anglicana. Eles se infiltram nos partidos e conseguem ser eleitos para cargos no executivo e legislativo, isso é verdade. Mas eles não têm fidelidade partidária, nem princípios sociais claros. São mesquinhos e egoístas. Seus princípios são os da promiscuidade. Igreja-Estado. É o que eles querem. A bancada evangélica é comprovadamente a mais inútil do Congresso Nacional. É só o evangélico, você pesquisar. Tá? Só você pesquisar, deixar de ser preguiçoso, deixar de ser vagabundo, de não ler essa porra dessa Bíblia aí. Aí você nunca mais vai votar nesses vagabundos aí. Quer ser verdadeiro cristão? É só seguir o que está escrito no Sermão da Montanha. No fundo, nossa, deu uma cuspida agora assim. No fundo, seu projeto é acabar com as manifestações religiosas com as quais não compartilham. Sejam elas católico-romanas, espíritas, candomblé, umbanda ou de qualquer outra religião que não a deles. É só vocês pesquisarem, gente. Só vocês pesquisarem, vocês vão ver que isso é verdade. Vocês vão ver que isso é verdade. São palavras de um pastor, um líder religioso. Não estou inventando, Paulo Tejo não está inventando. Desejam interferir na orientação sexual privada das pessoas em nome de Deus. E continua. Eu concordo até agora com tudo que foi falado aqui. Fazem acusações levianas de que o movimento LGBT deseja acabar com as famílias, querem dominar o ensino religioso nas escolas públicas e... Bom, eu concordo, porque eles fazem muitas acusações que muitas vezes não é verdade. Tá? E querem sim enfiar a Bíblia de qualquer maneira nas escolas. Se conseguirem tomar o poder, não hesitarão em se infiltrar nas Forças Armadas, utilizando o potencial bélico brasileiro para seus objetivos. Lembrando, não são palavras minhas nem do Paulo Tejo. Sim, matarão se for preciso, invocando textos bíblicos do Deus guerreiro do Antigo Testamento e seus exércitos sanguinários. Sim, destruirão o Cristo Redentor. Tá? Palavras de um pastor da igreja anglicana sobre o movimento
evangélica. E qualquer outro monumento de outra religião. Sim, se tiver em pleno poder, proibirão carnaval, festas juninas, romarias marianas, terreiros e candomblé, conversão forçada a seu modelo de vida e a sua religião. É isso que eles vão fazer. É isso que eles vão fazer. Eles vão exigir a conversão, como acontece no Islã, no Talibã, naquelas regiões lá onde o Islã manda, né? O fundamentalismo que os inflama não terá qualquer restrição em proibir shows populares, biquínis nas praias, utilizarão armas químicas para fazer valer seus ideais. Segundo as palavras, tá, desse pastor Eduardo Calvani, Igreja Anglicana. Viveremos um Talibã evangélico com homens com o mesmo olhar raivoso de Malafaia e gays internados em campos de concentração para que sejam curados. Será que isso não vai acontecer? Será que isso não pode acontecer? Os caras estão aí, ó, entrando na política feito uns loucos. Alguns dirão que estou exagerando, porém, Malafaia disse ao microfone: nós declaramos que vamos tomar posse dos meios de comunicação, das redes de internet, do processo político. Palavras do Malafaia. Segundo aí o pastor Calvani. Palavras do Malafaia. Se vocês pesquisarem na internet aí, vocês podem encontrar. Né? E não é mentira. Nós vamos fazer a diferença, vamos influenciar o Brasil com o Evangelho de Jesus. Será mesmo que esse é o Evangelho de Jesus? Será que esse é o Evangelho que Jesus pediu para pregar aí? Se permitirmos que seu projeto vá em frente, preparem as burcas. Nosso futuro será sombrio. É, gente. É o que a gente já vem dizendo aqui no Perguntar Não Ofende. Artigo do reverendo Carlos Eduardo Calvani. Foi publicado originalmente no Campo Grande News. Tá? Campo Grande News. Pode procurar aí na internet. Tá? As palavras desse pastor. Bancada evangélica, ele mostra lá. A mais ausente, inexpressiva e processada. Verdade, gente. Pode procurar na internet, no Google, bancada evangélica, processos dos integrantes da bancada evangélica. Vai ser uma lista de homens, de Deus, né, sofrendo processos dos mais absurdos. Mas você, evangélico, você não acredita no que a gente fala. Muitos de vocês, jovens leitores, têm pais e parentes evangélicos, pessoas boas que não concordam com a corrupção e com o roubo e desvio de dinheiro dos fiéis, para enriquecimento ilícito de pastores mal intencionados. Está mandando um recado para você que é jovem. Porque os seus pais, avós, não adianta querer convencer eles. Mas você sim. Você que é jovem, tem o direito e o dever, tá? O direito e o dever de pesquisar sobre isso, de pesquisar até sobre a história da sua religião. Você, leitor, tem uma missão: enviar este vídeo para a maior quantidade de evangélicos que você conhecer. Se esses amigos e parentes forem pessoas honestas, eles ajudarão a limpar esse lixo que está infectando a política. Esses homens que estão aí dizendo que são homens de Deus, estão se infiltrando na política, porque eles querem saber disso daqui, ó, poder, dinheiro, e ó, para transformar esse Brasil numa teocracia, tirar a liberdade, direito de todo mundo. Assim como os talibãs fizeram lá no Oriente Médio. Tá? Que se alojou no seio das igrejas de dentro para fora. Começamos a campanha Evangélico Não Vota em Pastor Corrupto. Eduardo Calvani, pastor da Igreja Anglicana. Ele começou com esse movimento aí, ó. Tá? Porque ele sendo um líder religioso, né, eu entendo que ele é contra, logicamente, contra essa corrupção. Ele crê realmente que ninguém deve tirar o direito de outras pessoas de cultuar a religião que ela quiser praticar e tudo mais. Tá? Ele é contra isso. Tá? Então, é o seguinte, tá todos os dados aí. A descrição desse vídeo do Paulo Tejo vai estar na descrição aqui no vídeo, tá? Então, juntamente com outros dados que está na descrição do vídeo dele, vai estar tudo certinho. Vocês podem ler isso aqui na íntegra novamente, tá? Porque aqui eu só estou fazendo para comentar, porque muitos
chamam eu, Perrin, tudo, quando eles falam sobre esse assunto, de malucos, que isso não vai acontecer, teocracia tá longe, vai ter golpe comunista, que não sei o quê. Mas tá aí, tá? Matéria feita de um pastor da igreja anglicana. Então não sou eu, tá? Não é o Perrin, não é o Kleber Campanella que está falando isso, não é o Daniel Januzzi, não é o Marcelo Neidcrate, tá? Foi matéria que um pastor, que é Eduardo Calvani, da igreja anglicana no Brasil, tá? Que escreveu um artigo no jornal da cidade dele. Então não estamos inventando nada. Quando a gente fala que vários pastores evangélicos, que são aí, ó, metidos com a política, e que vários estados e cidades do país estão lá querendo, de qualquer maneira, criar leis municipais e estaduais para que obrigue as crianças a terem que ler a porra da Bíblia. E só evangélico, só igreja cristã. Porque eles querem se tirar o direito das pessoas praticar a religião que elas quiserem, tá? De cultuar o Deus que elas quiserem, ou não cultuar nada, e até mesmo de fazer vídeo aqui no YouTube criticando esses caras. Quando a gente fala, o pessoal vem tirar um barato com a cara da gente. Mas tá aí. Pode pesquisar sobre a vida desse pastor da igreja anglicana, tá? Vai ter outras matérias aí. E vão prestando atenção. Prestem atenção no que está acontecendo na política, tá? Veja aí vários candidatos abraçados com os líderes religiosos famosos que vocês acham que são homens de Deus. Pesquisem bem, pensem bem, tá? Não custa. Será que é tão difícil até mesmo vocês lerem a própria Bíblia? Hein? Então preste atenção, porque aqui a gente só está procurando alertar. Bom, quero agradecer o amigo que enviou o vídeo para mim. Como é que é o nome dele? Como é que tá lá no Face? Como é que eu faço para ir no meu Face agora? É mesmo? Aí. Aqui, que é o Jefferson Eupídio. Jefferson, obrigado pelo vídeo, tá? Obrigado mesmo. Realmente é muito importante mesmo você ter mandado esse daí, porque as pessoas, como você disse, que as pessoas chamam a gente de maluco, né? Quando a gente fala que esse país está indo para uma teocracia. E tá aí palavras de um pastor, né? De um líder religioso, que tem a mesma visão que a gente, tá? Do perigo de política e religião andarem juntos. Jefferson, obrigado, tá? E até o próximo vídeo de Perguntar Não Ofende. Até mais.